Então, a principal função dessa figura paterna, né? É então entender os dois, é entender o pai e a mãe numa... E sempre entender a mãe na comunhão, porque o que acontece? Qual é o processo da bem-aventurança? O pai vai prover o alimento, e aí alimento vale para aquilo que eu falei, né? O que seria a função da cabeça? Não é mandar, é orientar, é dar condições de crescimento e desenvolvimento, não é controle, é orientação. Então, o pai traz o pão, ele tem uma família bem alimentada. A mulher transforma todo o sacrifício e esforço doméstico em gratidão, em alegria. É quase como se fosse o amor e a graça. A mulher faz com que toda oferta e sacrifício seja o quê? De natureza espontânea, porque ela não é uma empregada, ou seja, ela não está parindo filhos do serviço, como Abraão e Sara pensaram que podia ser. A grande tentação é que Deus está fazendo uma promessa e nós estamos colocando um escravo no lugar. Então, muitas vezes, nós estamos permitindo que a escrava se deite no lugar da esposa. Aí ela não vai gerar vinho, ela vai gerar vinagre. É a mesma uva sendo exprimida, mas uma é estéril, é astringente, e a outra não, é a alegria. Então, a mãe representa, antes de qualquer outra coisa, a alegria. O pai representa a orientação e a mãe a alegria, porque tudo faz sentido. E aí isso vai combinar no quê? Num óleo de cura. O óleo servia para dar autoridade, então nossos filhos teriam autoridade, porque teriam óleo. Nossos filhos seriam sadios emocionalmente, espiritualmente, porque tem óleo. Então, o mesmo óleo que era usado para ungir um rei, era o mesmo óleo que era usado para curar uma ferida. Então, nossos filhos representariam a autoridade da comunhão que cura. Não. Então nós teríamos filhos sadios, porque todos eles teriam autoridade, e essa autoridade viria da comunhão. Aí, beleza, então aí nós temos a bem-aventurança. Pai, Filho, Espírito Santo. Amor, graça e comunhão. O que a gente fez? A gente interrompeu a salvação na graça. Então hoje a gente prega uma graça que salva o indivíduo, mas não promove a comunhão. Porque o Espírito Santo ficou na atribuição de dar poder para o salvo e não garantir a comunhão. Então muita gente está buscando o Espírito Santo na igreja para ter poder de continuar se salvando. Sozinho, né? Isso é tão grave que está lá na nossa confissão de fé. Creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio no Espírito Santo e creio em quem? A igreja hoje não é mais objeto de fé. Ele é objeto de expectativa. Nós não temos certeza de igreja. Nós temos expectativa de igreja. A maioria dos pastores hoje estão ansiosos quanto ao futuro da igreja. E não tendo na igreja sua referência de comunhão sustentável para que ele possa enfrentar os erros e acertos da vida. Ele não tem ambiente de comunhão seguro para ele crescer como pessoa. Porque aquilo não é uma comunhão, aquilo é uma liturgia onde ele é regente da liturgia. E se ele funcionar mal, ele é um funcionário que pode ser demitido como qualquer outro. Está vendo como é? Aí nós estamos criando patologias. Volta para o controle de novo. De novo. Então, quer dizer, então a igreja é o ambiente relacional seguro da família, porque os filhos estão ao redor da mesa como rebentos do oliveira. Então não são azeitonas velhas. Então nós temos que dar lugar para os filhos à mesa enquanto eles ainda são jovens. Ou seja, eles produzirem óleo de autoridade e de cura antes que envelheçam. E aí nós estamos transformando. Isso é tão forte na ideia do serviço que nós não acreditamos na autoridade dos filhos, apesar de eles serem jovens. Nós estamos querendo que eles envelheçam nas suas competências para então ter o direito de dizer alguma coisa. Então, em vez dele ter lugar porque ele é filho, mesmo sem ter a competência, para ele assumir a responsabilidade precocemente, igual Jesus,
Nós vamos enfiar ele num treinamento, num treino, na pós-graduação, até que finalmente ele possa fazer. Quando finalmente ele está apto a fazer, ele não é mais um filho, ele é um escravo que alcançou o direito. Ou seja, perdeu tudo aquilo que poderia ter Feito na base da relação base e da dos relação. valores, foi feito na base das competências. Isso. Esse cara, ele não quer herdar a família, ele quer herdar o patrimônio. Ele não quer levar as pessoas problemáticas da família. Ele quer levar as que funcionam. Ele é seletivo. Porque ele não foi ensinado a ser filho, num ambiente onde as ofertas eram espontâneas e onde o amor era o alimento. Então, o pai tem esse amor como alimento, a mãe transforma as relações, porque a mãe é a grande doadora da vida humana. Sim. Se o homem representa a semente, a mulher representa o sacrifício. E pode... Isso não é uma questão preconceituosa, isso não é machista, nem esse sacrifício pode ser visto como alguém que está explorando isso na mulher. Mas não adianta. É ela que nasceu com peito, ela que nasceu com útero. Naturalmente, é ela que sacrifica Ela mais. que hospeda. Ela que hospeda. Ela que entrega as primeiras sensações de acolhimento. Por isso que quando Deus vai falar de alguém poder se esquecer de alguém, ele fala, ainda que uma mãe. Se não fala um pai, porque Fala um pai esquecer está quase intrínseco, porque o pai ele é tão subjetivo que ele pode ser traído pelo seu próprio subjetivismo. Uma mãe de verdade nunca vai ser subjetiva. A sua mulher alguma vez já foi subjetiva com você? Não. Até no subjetivismo dela, ela está sendo objetiva porque ela está dizendo exatamente o que você não prestou atenção antes. Ela é cartesiana. Porque ela não pode falhar. Só que isso poderia ser feito com o quê? Com alegria. O homem pode orientar sem ser alguém que domina, que controla, que subjuga. Ele podia orientar por dentro, como quem põe um sêmen, e não por fora, como quem domina. A mulher poderia fazer todos os sacrifícios próprios da sua condição de mulher, mas com alegria, exatamente porque ela não está sendo subjugada. E ela entendeu. Por isso que a palavra de Deus diz, a palavra tornará a mulher alegre, mãe de filhos. E a maternidade, muitas vezes, hoje se tornou um jugo. E os filhos, em vez de ser preocupação de ansiedade, seriam esperança de cura e de autoridade. Ele seria o óleo da casa. Então, se precisa de autoridade, os filhos. Tanto que a palavra de Deus diz o quê? Quando um inimigo batesse na porta, não é você que defenderia os seus filhos, mas se o inimigo te bater na porta, os filhos defenderão. Porque eles são como flechas afiadas, ou seja, eles vão representar a sua autoridade onde você nunca teria ido. Por isso a necessidade de passar a autoridade o máximo que eles tiverem. Então, Aquela história, não, mas não, é. vamos cuidar aqui quando tiver com 30 anos. E o filho é uma flecha, né, João? No sentido que ele realmente ele vai muito além do que onde a gente conseguiria, talvez, E ir, flecha ou é na uma arma velocidade. que você tem direção, mas não tem controle. Controle de novo. Tá certo? Uma coisa que você dispara, e ou você disparou bem, certo que aquela era a direção, ou dali para frente, você não vai correr atrás dela. Mais. Não, peraí. Para no meio do caminho. Vai correr atrás dela, mas fazer um ajuste de conduta sem chance. Nossa, Já era, né? Você acabou de assistir um corte do canal Update Mais. Entre aqui no nosso canal e confira todos os episódios.